Rapaz, é uma quantidade de mensagens do pessoal do online mandando. Imagine, veja a gentileza das pessoas, né? As pessoas se, assim, propõem, gastam tempo, né? Para mandarem para a gente umas mensagens só com o objetivo de elogiar. Que bacana, né, bicho? Quer dizer, ver o carinho como uma coisa... faz o bem, recebe o bem, né? Quer o bem do outro, recebe também o querer bem do outro, né? Isso é muito bacana, é muito legal. E, em nome de todos, eu vou ratificar aqui, a gente só tem a agradecer, viu? Realmente é feito com muito carinho. Todo mundo que toca aqui se sente diferente, né? E, de fato, é feito para isso, é efetivado dessa maneira, e com fé em Deus é o que nunca vai ser perdido aqui, que é a marca, né, de família, de amigo, né, de querer o seu bem. Mas, assim, eu tenho feito com frequência isso, a gente devolve com todo o carinho, todo elogio para vocês também, viu? E olha que elogio do Brasil inteiro, tá? Claro que não é ser bairrista, né, o curso não é bairrista, Salvador não tem isso, o Brasil é uma coisa só, um povo só, uma família só, mas para o pessoal baiano também é um orgulho, né, porque é um curso, né, do Nordeste, muitas vezes tem preconceito, sabe disso, claro, infelizmente existe, né, de um segmento, e um curso do Nordeste, amigo, que se mantém cada dia melhor há 10 anos, né, o curso 10 anos, eu 20, 22, para falar a verdade. Enfim, a barba branca já nem esconde mais, né. Mas é muito bom saber que a gente consegue estar sempre juntos aí. Estava falando com o pessoal aqui quando começou a aula, o bate-papo de hoje, agora de tarde, teve pós-graduação, aula inaugural. Eu fiz um convite para as pessoas não virem por causa da chuva, graças a Deus passou. As pessoas não me ouviram, olha que legal, lotou a pós-graduação, porque queria, né, ter contato com os professores. Veio o defensor-chefe da Defensoria aqui da Bahia, professor Rafson Chimenez, e Vladimir Aras, que é meu primo, né, que é um dos braços, foi e continua sendo um dos braços da Operação Lava Jato do MPF. Ele, até brinquei, não quis estender lá, que eu tive lá na aula, ele é meio gênio, assim, ele aprendeu a falar 8 idiomas com fita cassete. Então, como ele tem um domínio de línguas de vários idiomas, ele acabou sendo requisitado para as missões internacionais. Lembra que uma vez, uma novela da Globo retratou um caso de tráfico de mulheres? Aquilo foi uma situação que envolveu a vida real, que ele atuou também pelo Ministério Público, né? O Banestado, salvo engano, enfim, uma atuação muito forte no MPF, e a colega falou assim, é fino, né? Um gentleman, né? O jeito de falar e tal, graças a Deus, foi muito legal. E no próximo sábado, é que vocês estão, e eu não quero que saia disso, vocês estão focados no objetivo principal, que é a primeira fase. Não saiam disso, tudo da vida, até faculdade. Porque eu estou com TCC, eu tenho dito aqui, com todo carinho, pessoal, TCC é secundário, né, a própria faculdade agora é um pouco secundária, fora suas obrigações com a faculdade, porque o Perículo Mora, né, assim, fumaça do bom direito, a liminar, o principal agora é sua aprovação, né? E os amigos que estão formando, eu vou dizer a você começar a atividade, né, virar advogado, entendeu? E sabendo que você já tem o canudo, quer dizer, no fundo, isso é interessante, quando anuncia, né, o bacharel tal e advogado tal, porque já passou na prova, né, então muito legal, né, já começar a vida com isso. E claro, alguns que ainda, né, não já formaram algum tempo e tal, para conseguir essa carteira também. Mas está tudo caminhando bem. Aí eu dizia o seguinte, vocês estão focados agora, obviamente, na prova, né? Mas, no próximo sábado, que eu já falei aqui, aula comigo de novo, né, porque tinha processo civil, pessoal, sempre confira no dia anterior, ou 2 dias antes, se teve alguma alteração, viu? Assim, ó, não vai ter alteração de ter aula ou não, aula sempre tem, agora o professor pode ter alguma alteração, então eu já precisei, né, requisitei a aula de sábado que vem, e do outro sábado também, e do outro, a rigor, a gente vai alinhando, né, essas coisas todas. Próximo sábado, bom, enfim, a gente vai vendo juntos todo esse calendário e vai confirmando isso. Que eu me lembrei também que, próximo, engraçado, ó,
Eu é que estou errado, me lembrei agora. O próximo sábado é com Borba mesmo. O outro sábado é que é comigo. Mas se não tiver comigo, porque estava empresarial, aí eu peguei para mim. Bom, todo dia tem aula. Quem vai ser? Surpresa, olha eu aqui, né? E todos vão estar com o mesmo empenho para atender vocês também. Bacana? Meus amigos, o ponto de agora, da tarde agora, é serviços públicos, tá? Só que eu, propositadamente, deixei um assunto do tema de responsabilidade, porque casa com o tema, para abordar agora, entendeu? Então, de forma proposital, a gente termina, quer dizer, a gente linka, né, o final da aula passada de responsabilidade com o início da de agora, que é o tema de serviço, tá bom? Então, antes de colocar o tópico, né, eu vou passar uma página aqui, ó, para você entender, ó. O ponto de hoje vai ser, de tarde, serviços públicos, tá? Mas antes mesmo da gente trabalhar exatamente o tema de serviços públicos, eu vou voltar aqui uma página do meu caderno e quero pedir a vocês que façam um itemzinho ainda da finalização do ponto de responsabilidade. É isso aqui, ó. Anote por gentileza assim, alcance do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, o alcance, isso é o finalzinho do tema passado, que eu deixei para agora para linkar o final do tema passado com o início desse agora. Então, alcance do artigo 37, parágrafo 6º, bacana? Da Constituição Federal. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Alcance. Então, alcance do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bom, meus amigos, a questão agora é a seguinte. Quando você lê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele diz assim, aliás, antes disso, eu falei várias vezes responsabilidade do Estado, não foi? O assunto passado não foi assim? Aí eu falei Estado. Você lembrou comigo que não era só Estado membro, né? Era a União, o Estado membro, Bahia, São Paulo, Rio e por aí vai, o DF e os municípios também. Foi ou não foi? Foi. Sabe qual é a verdade, pessoal? Muito mais do que o Estado, esse dispositivo alcança outras pessoas jurídicas também. Então, veja bem comigo como é que é esse negócio agora. Ele prevê, depois você copia, vai ter um gráfico aqui, tá? Pode confiar. Ele prevê assim, as pessoas jurídicas, ouça, de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem de forma objetiva. Então, qual a lembrança agora? Não é só a pessoa pública, é também a pessoa privada, com uma vírgula, que presta, então, serviços públicos, tá? Então, pessoal, para efeito de aprendizado, entendimento e até memorização, faça o seguinte, ó, bote assim, PJs, que são as pessoas jurídicas, que são alcançadas. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Os órgãos públicos respondem? O que é que você acha? Uma secretaria responde? Pessoal, não. O órgão público faz parte de uma pessoa. A responsabilidade é da pessoa. Só vou criar aqui mais um ambiente com vocês. Vamos lá. Tem um carro parado no sinal de trânsito. Veja, vem aqui um carro, uma Kombi, da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco. A Kombi falta freio, bate no fundo desse carro. Me responda aí, você em casa também. A ação indenizatória cabe, não cabe? Quem vai ser o réu da ação? A Secretaria ou o Estado? Ah, então todo mundo concorda que é o Estado? Então você sabe, mesmo sem saber que você sabe, que a Secretaria é um simples órgão. E quem responde quem que é? A pessoa jurídica. Então o órgão não tem personalidade, o órgão faz parte da pessoa, tá? De modo que, voltando aqui para o nosso entendimento,
O dispositivo alcança apenas quem? As PJs, as pessoas jurídicas. Quais alcançam? Vamos lá. Alcança, complete o desenho. As pessoas jurídicas, pessoal, de direito público, e também as pessoas jurídicas de direito privado. Observe, qualquer de direito privado? Não. Aquelas que prestam, asterisco aqui, ó, serviços públicos. Então, o dispositivo, lá, né? Arnaldo César Coelho, né, assim? A regra é clara. Então, o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ela alcança as pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado, mas não qualquer uma delas, mas apenas aquelas que naturalmente prestam, não é isso? Perdão. Serviços públicos. Tá frio para vocês aí? Tá legal, tá agradável, né? Depois a gente vai temperando aqui o ar-condicionado. É que eu tenho também essa questão de um pouco não, uma rinite, aí eu fico no remédio. Aqui também está um pouquinho frio para mim, mas a gente resolve. Bom, pessoal, me ajude. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Vamos lá. Ó, dentro do que chamamos de administração pública, ó, direta, dentro da administração pública direta, as pessoas jurídicas de direito público são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também. Então, dentro, né, da administração pública direta, é um assunto correlacionado a esse tema, né? Nós temos a União, os estados, o DF e os municípios também. Agora, pessoal, não alcança apenas a pessoa de direito público, da administração pública direta. Sabe por quê? Porque existe também a administração pública, ó, indireta. Bom, você lembra? Autarquia, fundação pública, empresa pública e economia mista, né? Porém, quem é de direito público? Vamos lá. As autarquias, sem cobrança, pessoal, o INSS é autarquia, o INCRA também é, o IBAMA também é. As agências, ó, só plantando semente para aulas futuras aqui, delegado já teve essa aula, mas o pessoal de OB vai ter ainda. Por exemplo, agência reguladora, Anatel, ANEEL, Anvisa, uma vez em prova, em sala eu falei Ambev, ó, Ambev é Brahma com Antártica, o álcool toma conta de você, cuidado, viu? Eu saí dessa vida, era antigamente, viu? Então, você tem, né, as agências em geral, e são autarquias, tá? Além delas, pessoal, anote do ladinho aqui, embaixo, as fundações públicas. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é uma fundação. Bom, pública, claro. Pergunta, ela é uma fundação que está submetida ao direito público. Logo, responde de forma o quê? Objetiva. Então, pessoal, esse dispositivo alcança, primeiro quem? As pessoas jurídicas de direito público. Agora, além dessas, alcança também as pessoas de direito privado, qualquer uma? Não. Quando presta o quê? Serviço público. Muito bem. Quem são elas? Vamos lá. Pessoal, também dentro da administração pública indireta, nós temos duas pessoas que são de direito público, são de direito privado, mas que, quando prestam serviços públicos, respondem de forma objetiva. Quem são elas? Anote aí. As empresas públicas, tipo, pessoal, os Correios e a Infraero, e também as sociedades, ó, de economia mista. Então, as empresas públicas e as sociedades, né, pessoal, de economia mista, respondem também de forma objetiva.
quando prestam o quê? Serviço. Então, bora retomar aqui? Ó, dentro da administração pública direta, União, Estado, DF e município. Ainda dentro da administração, agora, já na administração pública indireta, sendo de direito público, autarquias e fundações públicas também. Mas tem também as empresas públicas e as economias mistas, que são de direito o quê? Privado. Mas por prestarem serviços públicos, também são alcançadas pela previsão constitucional. E vou dizer mais, pessoal, aqui vem o filé, que é o que liga com o assunto de agora, de serviços. Também são pessoas de direito privado, que também respondem de forma objetiva, porque prestam serviços públicos, as chamadas, pessoal, delegatárias de serviços públicos. Repare, elas não integram a administração pública, nem direta nem indireta, mas são prestadoras de serviço. Qual o nome delas de forma genérica? Delegatárias de serviço. Quem são elas? Você conhece? Quem não tem carro, lida com elas o tempo inteiro. Todos nós que consumimos energia elétrica, lidamos com ela o tempo inteiro. Pessoal, são as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos. Então, exemplo clássico, pessoal, de energia elétrica. Os amigos que são do online, para você entender, você fala, por exemplo, de Coelba, aqui na Bahia é Coelba, né? Coelba, Bahia, claro, né? Enfim, tem a Light em São Paulo, a Light no Rio de Janeiro, tem a Eletropaulo em São Paulo, tem a CEMIG em Minas Gerais, não é assim? Então, os amigos que são do online, cada estado da federação tem uma concessionária. Pessoal, entenda isso, volte aqui comigo. Elas são de direito público ou privado? Ajuda aí. Privado. Mas por prestarem serviços públicos, submetem-se à mesma regra de responsabilidade objetiva, né? Porque o alcance, e aí eu quero só fazer uma lembrança com vocês. Por uma questão de ordem didática, a aula passada eu repeti, pessoal, 1000 vezes, o Estado responde Estado, Estado, Estado. Agora eu tenho como lhe dizer que não é só o Estado, enquanto União, Estado, DF, município, entende? São as pessoas jurídicas, não são? Em definitivo agora, de direito o quê? Público ou de direito privado, que prestam serviços públicos. Tudo bem? E aí, pessoal, duas observações. Bote aí, primeira observação. São duas só. Antes de continuar, assunto de agora. Quem são as delegatárias, as concessionárias ou permissionárias de serviço? Então, transporte público, energia, né? De modo geral. Ah, lembrei, a Infraero não é uma empresa pública? Só curiosidade? A Infraero, cada dia que passa, perde mais a administração de aeroporto. O que é que tem feito o governo? Tem transferido para a iniciativa privada. Mediante o quê? Delegação, concessão de serviço público, né? Tem empresa francesa de aeroportos, que parece que já domina a maior parte do Brasil. Inclusive até aqui de Salvador, né? Até polêmica gerou recentemente com a mudança do nome do aeroporto, né? Que inclusive homenageia, né, políticos aqui de famílias tradicionais importantes aqui na cidade. Importantes mesmo, ninguém duvida disso, né? Tem uma história para contar. Quer dizer, tudo isso mediante o quê? Delegação de serviço, concessão ou permissão de serviço público. Bacana? Beleza. Duas observações. Primeira, anote aí. Aliás, três. Já que é para aprofundar, bote 3. Primeira, bote assim. As estatais respondem objetivamente quando presta serviço público. Quando presta serviço público
e não quando atua no domínio econômico. Então, quando presta serviço público e não quando atua no domínio econômico. Então, meus amigos queridos, vamos lá, ouça bem. Quem são as estatais? Está no quadro. As empresas públicas e as economias mistas. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa. Esses nomes, só curiosidade, né? Só curiosidade. Muito bem. As estatais são criadas para duas finalidades distintas. Ou elas prestam serviços públicos ou atuam no domínio econômico. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal atuam em domínio econômico, inclusive visam o quê? Lucro, é ou não é? Fica uma disputa quem ganha mais, né? Geralmente a Caixa sempre tem um superávit, assim, um valor maior de ganho financeiro. Tudo bem. Agora, ela, estatal, que atua em domínio econômico, responde de forma subjetiva, a não ser, cuidado, que envolva a relação de consumo. Só que aí não sou eu, administrativo, que estou colocando o seu objetivo. É o Código de Defesa do Consumidor. É o professor Danilo Santana, não eu, que está mexendo com essa história. Você compreende? Então, quando você tem um traço de estatal, repito, que atua em domínio econômico, a responsabilidade é subjetiva. Agora, quando a estatal presta o que de novo? Serviço público, incide sobre ela para a visão constitucional, vai responder de forma objetiva. Parabéns, é isso aí. Bacana? Segunda observação. Segunda. Bote aí. As delegatárias de serviços públicos, as delegatárias de serviços públicos respondem objetivamente tanto em relação aos usuários, quanto em relação a terceiros, não usuários do serviço público, quanto em relação a terceiros, não usuários do serviço público. Beleza? Pronto. Então, é objetiva com relação ao usuário e também a terceiro que não usa o serviço. Copiou isso aí? Sério mesmo? Pode grifar? Pessoal, estão usando marca-texto ou no mínimo uma outra cor de caneta? Olá, ajuda a gente, viu? Isso vai ser importante para a memória fotográfica. Ajude isso. Cá para nós, marca-texto, também as pessoas às vezes exageram, né? Bota 10 cores, sabe? Isso atrapalha. A ideia é uma cor normal e uma cor para poder dar o destaque, uma só. Ou duas cores, enfim, caneta, ou um marca-texto só, tá bom? Beleza. Minha filha, por exemplo, ela, há algum tempo, já tem uns 3 anos, eu achei interessante, a gente sempre conversa, estuda juntos e tal. Aí eu peguei um livro dela, vou resumir, ela estudando o livro com marca-texto, sabe como? Ela lia e acompanhava com marca-texto. Resumindo, gastava meu dinheiro, suado, porque não estava marcando nada. Qual o objetivo do marca-texto? É chamar a atenção, né? Pessoal, tem um estudo que se você marcar mais de 16% do texto, você não aprende, não fixa nada. Então a ideia do marca-texto é uma palavra. Eu, claro, ensinei para a filha, não é assim que usa marca-texto. Você marca um trecho, uma palavrinha, não é você acompanhar, não é leitor junto com você, né? Marca texto, entendeu? Mesma coisa aqui, né? Se você ficar marcando tudo, não tem importância. Então, sempre tem algo importante. Esse dado é importante. Sabe por que é importante? Vou te contar aqui uma história. Pessoal, até 2009, já se vão aí, a essa altura, 11 anos, certamente que ainda é questão potencial de prova,
acontecia algo estranho, que era o seguinte: você tinha aqui, por exemplo, uma empresa de transporte coletivo, e essa empresa de transporte coletivo batia, um exemplo, num carro de passageiro. Bom, o motorista dirigindo embriagado. Quem é que responde pelo ato do empregado? O patrão, né? Então, quem responde é a empresa. Bom, concessionária X, transporta bem, que seja. No caso, transporta mal aqui, né? Muito bem. Repare bem que interessante. Até 2009, quem estava dentro do ônibus, que era o usuário do serviço, e tinha algum tipo de dano, se machucava, tinha direito à ação contra a concessionária, baseada em responsabilidade objetiva. Mas quem estava dentro do carro e também se machucou, tinha direito também a uma ação contra a própria empresa, só que baseada na responsabilidade subjetiva. Aí o Supremo disse, como é que pode, né? É o mesmo fato, dois tipos de responsabilidade? Não pode. Aí foi que fizeram, ampliaram a objetiva, de modo que, vê se está copiado isso aí, a responsabilidade da delegatária é objetiva, tanto em relação aos usuários, quanto em relação a quem também? Aos terceiros não usuários, é isso? Do serviço público. Não é bacana isso aí? Beleza. E a terceira e última observação. Em todas essas hipóteses, a responsabilidade do Estado, em todas essas hipóteses, a responsabilidade do Estado é subsidiária. Em todas essas hipóteses, a responsabilidade do Estado é subsidiária. Primeiro, pessoal, vamos juntos, não é, se você falava assim, tá, esqueça, nunca mais fale, não é subsidiária, é subsidiária, que aí a técnica nossa é importante, né? A gente lida com isso, ex tunc, et tunc, não tem sentido, tem que saber falar, as palavras não falam, né? Ou não fala, ou tem que saber falar. Então, subsidiário. E a lembrança, pessoal, é o seguinte, o S só tem som de Z quando está entre vogais, asa, casa, aí sim, mas o S sem vogal não tem Z, é S mesmo. Então é subsidiário, tá? A lembrança é essa aqui só entre nós, amigos, um amigo cuida do outro, né? Não quer que você passe vergonha aí fora, fica chato para você também. E a segunda coisa é o seguinte, pessoal, não é, já está anotado isso, não é solidária a responsabilidade, é subsidiária. Quer uma prova disso? Os amigos também do online aqui da Bahia, tá, a gente também aqui no presencial aqui em Salvador, vamos lá. Se a Coelba, e aí você do online, se a empresa que vende energia na sua casa, suspende, corta a sua luz, assim que chama, né? Corta a luz de forma indevida e lhe causa um prejuízo, até de ordem moral, vergonha no vizinho e toda parecida. Você tem direito à indenização, não tem? A pergunta é, quem é o réu da ação indenizatória? É a empresa, a Coelba, Light, que for, ou é o Estado, ou ambos? O que você acha? Pessoal, é a empresa, ela age, ouça, em seu próprio nome, por sua conta e risco. Agora, se você aciona a empresa, ganha 1 milhão de indenização, exemplo, e a empresa vai à falência, aí sim, de forma subsidiária, você aciona no caso a União, junto com o Estado, aí você aciona o Estado para poder responder com você, percebe? Então, primeiro olha, você é ainda mais preciso, um transporte coletivo, um ônibus que bate no seu carro, ônibus, pessoal, é delegação municipal, não é isso? Quem é que delegou? O município, beleza. Bate o ônibus no carro de seu cliente, para falar melhor ainda. Ação de reparação, tem ou não tem direito? Quem é o réu? A empresa ou o município? Ninguém duvida, é a empresa. Agora, se a empresa falir, você de forma subsidiária aciona o município. Bacana? Então nunca esqueça isso. Você aciona a pessoa jurídica, o Estado é apenas subsidiário também. Tudo bem? Bom, e eu tinha feito uma proposta, e agora aí eu te mostro isso, de fazer uma ligação, né, pessoal, com o final do assunto passado, que é o alcance do 37, parágrafo 6º, com o início desse tema de agora,
que é o tema justamente de quê? Ó, quem apareceu aqui? Serviços públicos, tá? Então, passa uma régua, ou se você quiser, mude a página do caderno. E o assunto de agora é o tema de serviços públicos. Vamos lá. O que é que você não pode esquecer sobre o tema de serviços públicos? Vamos lá. O que é que você não pode esquecer sobre o tema de serviços públicos? Bom, o ponto de partida é o artigo, pessoal, 175 da Constituição Federal. Então, ponto de partida é o artigo 175 da Constituição Federal. E esse dispositivo, ele estabelece, entenda, que a prestação de serviço público, pessoal, não é diferente, é um dever do Estado. Cá entre nós, a formação do Estado, a formação histórica da sociedade e do Estado como instituição, decorre da necessidade humana de ter utilidades, não é? E o que são utilidades? Serviço público. Por exemplo, ninguém está obrigando você a viver em sociedade, né? Quer morar no mato, na floresta? Vá só, não é assim? Agora, suas garras, não é assim? Não abre uma fruta, às vezes sequer, suas presas não matam bicho nenhum, então você tem que viver em sociedade por questão de ordem, de necessidade, não é assim? Então veja, a vida em sociedade pressupõe que o Estado nos presta o quê como utilidade? Serviço público. Então tem que ter saúde, transporte, segurança pública, lazer e por aí vai. Essa gama de serviços, repito, é obrigação de quem? Obrigação do Estado. Porém, vá comigo, anote aí, o Estado presta esses serviços de forma direta ou então de forma indireta. Então, o Estado presta esses serviços, né, tanto de forma direta como de forma indireta.